Deus ele tem abençoado o seu povo desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança. E é interessante que desde o início Deus nos chama para um compromisso com Ele. Deus nos chama para que possamos andar lado a lado com Ele. E tem feito muitas promessas e tem nos concedido bênçãos. E uma dessas bênçãos aqui no capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 29, a bênção da primogenitura. Bênção esta que aquele que a possuía, ele tinha direito à maior parte das bênçãos terrenas, ele tinha sobre si a liderança da família, e é lógico, tudo isso aponta para as bênçãos celestiais em Cristo. Gênesis 25, 29 a seguir diz assim: Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito da primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então Esaú, ele acaba desprezando o seu direito de primogenitura. O texto é muito claro, e esse desprezo aqui, atrás, lá na frente, vai lhe trazer grandes problemas. O problema de nós desprezarmos essas bênçãos de Deus, as bênçãos que, no caso aqui, apontam para as bênçãos celestiais, as bênçãos eternas, é tamanho. Então nós temos que olhar para esse texto do Antigo Testamento, visando, é claro, um Novo Testamento, a nova aliança, visando a eternidade. O prato de lentilhas, ele aponta para algumas coisas. Então, Esaú, quando ele faz essa escolha de comer um prato de lentilhas, em troca da bênção da primogenitura, o direito da primogenitura, ele está olhando para algumas coisas. Uma dessas coisas são os nossos desejos terrenos. Esaú não se preocupou nem um pouco com as coisas eternas, com as coisas celestiais, com aquilo que ainda havia de se manifestar. Muito pelo contrário, ele se preocupou somente com os desejos terrenos, os desejos materiais. E quando Paulo ele escreve a sua carta à igreja de Colossos, no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1, Paulo ele nos instrui que nós devemos buscar, primeiramente, é claro, as coisas eternas. Colossenses 3:1, a seguir diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós podemos sim fazer essa escolha, e a Bíblia Sagrada ela nos manda que nós olhemos para as coisas eternas, aquilo que tem um valor eterno, aquilo que agrega valores eternos e não somente os valores terrenos. E mais, para nós não nos apegarmos de forma demasiada às coisas terrenas, aos desejos terrenos. Então, quando Esaú ele está aqui visando a sua vida a partir de um prato de lentilhas, então ele está dando mais valor às coisas terrenas, os desejos terrenos, e nós precisamos, como diz a Bíblia, buscar primeiro as coisas eternas, as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, as coisas que estão na eternidade, porquanto se já ressuscitamos. E esta é uma palavra de forma condicionada, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, é claro, nós vamos buscar as coisas celestiais, as coisas eternas. Uma segunda coisa que eu vejo aqui é a satisfação pessoal momentânea. E foi exatamente aquilo que Satanás ele ofereceu para o Senhor Jesus no Monte da Tentação. Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo 1, nós vemos que foram oferecidas algumas coisas para o Senhor Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador,
disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui Satanás ele oferece para Jesus uma alternativa da fome, transformar as pedras em pães, para que momentaneamente a sua necessidade fosse suprida. Mas o que Jesus nos ensina é que nós vamos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Esaú ele está comendo do prato das lentilhas, ele está somente pensando na sua satisfação momentânea. É só naquele momento, porque lá na frente, é claro, ele haveria de ter mais fome. E ele teria que satisfazer novamente os seus desejos, a sua satisfação pessoal momentânea, que era o prato da lentilha, esquecendo da bênção da primogenitura. E Satanás aqui, no versículo 3, chegando-se a ele, ao tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E esta foi a mesma oferta que ele fez para Eva, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6 é onde a mulher ela cai na tentação e depois ela oferece ali do fruto da árvore para o homem também. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos a satisfação pessoal momentânea sendo suprida, ela sendo buscada, ela sendo desejada, e muitas pessoas elas deixam de buscar as coisas eternas para satisfazerem os seus desejos e as suas satisfações pessoais momentâneas. E nós temos aprendido que não, nós temos que buscar primeiro as coisas eternas, nós temos que investir no reino de Deus para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Uma terceira coisa que eu vejo aqui, que Esaú ele fez, o desprezo pelas coisas eternas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. O vestuário, o calçado, o mantimento, a moradia, Deus, ele prepara quando nós damos importância e prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. As demais coisas, quem vai acrescentar, e de uma forma poderosa, de uma forma que não vai nos trazer dores, é o próprio Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Roma, Romanos 14, 17, Paulo ele vai trazer a mesma informação que o Senhor Jesus ele nos traz, e ele traz de uma forma muito clara, muito ampla, que nós devemos fazer. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos da parte de Deus no reino de Deus, isto aqui, esta promessa. Nós temos da paz de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vez que eu escolho os pratos de lentilha, uma vez que eu escolho as coisas terrenas, as coisas normais e naturais, eu estou jogando fora, desprezando a justiça de Deus, a paz em Cristo e a alegria que somente o Espírito Santo ele pode conceder ao ser humano. Que você venha estar pensando nisso, fazendo uma reflexão. Deixe de lado os pratos de lentilha e comece a dar valor à bênção da primogenitura. Que Deus em Cristo ele te abençoe com esta palavra, que você faça uma reflexão, porque os desejos momentâneos, eles podem esperar, mas o reino de Deus, não. Esse tem que ser a nossa prioridade. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.